Olá, eu sou Isadora Matos, psicóloga responsável pelo projeto Vale Lutar do Memorial Vale da Saudade. Esse projeto começou há cerca de um ano com um grupo de acolhimento ao enlutado que acontece gratuitamente de forma online semanalmente. E agora ganha uma expansão, é o podcast Vale Lutar. Aqui, morte, morrer e luto são assuntos naturais, sem tabus. Aqui falaremos de dor, de saudade, de amor. Aqui falaremos de vida. O podcast irá ao ar aos sábados às 10 da manhã, com o intuito de ser uma dose de reflexão para o seu final de semana. Você também pode participar enviando um e-mail para compartilhar suas dúvidas, sua história e trazer suas reflexões. A sua mensagem poderá ser lida no podcast. Vem comigo! Te espero no próximo sábado nas principais plataformas podcast. Abraços e até lá! Podcast Vale Lutar. Aqui, morte, morrer e luto são assuntos naturais. No episódio de hoje, um pouco de leitura comentada através do livro Emocionário, que é basicamente um dicionário sobre emoções. Eu vou trazer algumas emoções mais comuns que podem ser vivenciadas aí por você no seu processo de luto. E vou ler de acordo com o que o livro traz e comentar juntamente com você. Vamos lá aprender juntamente um pouco mais sobre as nossas emoções? Começando então aí pela palavra amor. Afinal, o luto só existe porque nós amamos. Como já diria Colin Parks, o luto é o preço do amor. Nós só nos enlutamos por aquilo que nós perdemos e que houve um grande vínculo. O livro traz o seguinte, que de todas as emoções, o amor talvez seja a mais contraditória, pois ela pode provocar em nós um sorriso gigantesco e também uma cachoeira de lágrimas. Não é assim que acontece no processo de luto? Quando perdemos alguém, quando perdemos quem amamos, uma emoção muito comum também é a raiva. Raiva essa que pode ser direcionada para o mundo, para si mesma, para a pessoa que morreu, por ter talvez ali te abandonado, Esse sentimento também pode acontecer. E o livro Emocionário nos apresenta a raiva como algo passageiro. Ela nos domina e depois vai embora quase sem percebermos. Em geral, sentimos raiva em situações que consideramos injustas ou que ameaçam o nosso bem-estar. E nada mais com essas características do que o próprio luto. Perder quem amamos é algo extremamente injusto e que ameaça o nosso bem-estar verdadeiramente. A raiva, ela nos direciona a identificar essas injustiças, essas agressões que acontecem ao longo do nosso dia. É importante refletir sobre essa raiva e reconhecê-la também como algo que possa estar acontecendo no seu luto e como uma reação natural diante de ter perdido algo tão importante e valioso na sua vida e talvez aí no momento em que tudo parecia estar se encaminhando tão bem. Ao longo do processo de luto, uma outra emoção que possa vir a surgir vez ou outra é a irritação. A irritação aqui no emocionário nos é apresentado da seguinte forma. O mundo está repleto de cores, sons e odores, uns nos agradam, outros nem tanto. Alguns nos deixam irritados, nos incomodam de tal forma que invadem a nossa mente e não conseguimos parar de pensar neles. O latido de um cachorrinho pode despertar nossa ternura, mas e se ele ficar latindo o dia inteiro? O que acontece quando nos irritamos?
Quando alguma coisa nos irrita, não conseguimos parar de prestar atenção nela. Algo incômodo passa a ser irritante quando achamos que não podemos mais suportá-lo. E é exatamente uma vivência muito real e presente no luto, a irritabilidade. É você não ver fim para aquilo que todos os dias o luto traz, que é a falta dessa pessoa, que é a ausência, que é você perceber as lacunas na sua rotina em que essa pessoa é quem estaria ocupando. Agora, uma emoção que apesar de nem sempre termos a facilidade em admitir, mas também muito comum de acontecer no luto, é o alívio. Principalmente se você estava com uma pessoa num longo processo de adoecimento e de sofrimento. Pode ser que você se sinta aliviada após a partida dela. Não porque você a deixou de amar ou porque desejava que ela partisse, mas porque o sofrimento em algum momento se tornou maior do que a qualidade de vida que ela poderia ter. E o livro nos traz a questão do alívio da seguinte forma: experimentamos a sensação de alívio quando nos livramos de um peso, quando deixamos de nos sentir ameaçados ou quando pedimos desculpas. Por exemplo, você se sente aliviado ao terminar uma prova, ao ver que algum perigo já passou ou a reconhecer um erro. O alívio significa que uma sensação ou situação desagradável ficou para trás. E por que não sentir alívio, não é mesmo? Quando uma pessoa importante estava aí num processo de doença, de sofrimento, de inúmeros tratamentos que, ao invés de trazer uma melhora nessa qualidade de vida, ao invés de trazer uma cura, estava trazendo mais sofrimento, estava trazendo mais dificuldade de continuar a viver essa vida. Então, se você sente alívio no seu luto, não fique mal por isso. É algo extremamente natural de acontecer e que você pode sentir. E uma outra emoção que pode vir dessa emoção do alívio também é a culpa. Você pode, em algum momento, sentir culpa por sentir alívio, né? Sentir culpa por algo dentro desse caminho de luto. E a culpa, aqui no emocionário, ela nos é apresentada da seguinte forma: ela nos invade quando acreditamos ter feito alguma coisa ruim. É o termômetro das nossas ações. Ela nos ajuda a definir o que consideramos certo ou errado. Além disso, ela nos permite avaliar o nosso comportamento. Quando você faz algo que sabe que não é certo, uma voz interior fala com você. Ou quando você pensa que esse algo não é certo. E aí, para avaliar a culpa dentro da sua história de vida, nós vamos precisar entender como os conceitos de certo e de errado foram sendo definidos ao longo da sua jornada. A culpa, ela nos traz um senso de responsabilidade por algo que aconteceu. E que muitas vezes no processo de luto, ela não necessariamente vai estar associada com uma culpa real, aquela culpa que de fato você foi o responsável por causar algo de desagradável. Mas pode acontecer de você sentir culpa por momentos em que você se vê agora que talvez faltou, seja uma última visita que você não conseguiu ir, seja um último telefonema ou encontro em que, mesmo estando a caminho, você precisou desmarcar. Essa culpa, ela vem como uma tentativa de talvez recontar um final diferente para essa história. Se você permaneceu até aqui no nosso episódio de hoje, reflita sobre essas emoções que eu trouxe. Veja se elas acontecem e cabem no seu processo de luto. Cuide delas, assuma elas, valide elas. E se você quer que eu traga mais emoções,
Mande uma mensagem para nós, fale de qual emoção você quer aprender mais no processo de luto, que eu vou vir aqui com o maior prazer, com a maior honra, falar com você sobre as nossas emoções. Um forte abraço e até o próximo sábado.